a força do homem e da mulher no agronegócio. Isto é o Paraná Rural. Agricultura e pecuária. O nosso negócio. Está no ar, Paraná Rural. Está no ar o Paraná Rural de hoje. Saúde, irmão, companheiro, amigo. A partir de agora, nós vamos apresentar notícias importantes para você que vive no campo. Hoje tem as boas notícias com Mariana Liduc. Tem a presença do médico veterinário Orlando Pessutti com informações também importantes. No programa de hoje, vamos ver um vídeo da Bayer e saber como é produzido o mel. Tem ainda a participação do engenheiro agrônomo Paulo Furiati e tem hoje, no Paraná Rural, ação, posicionamento e, logicamente, notícia boa. Então, estou convocando a sua especial atenção. Você pode vir, vem mais para cá, vem mais pertinho. Sabe por quê? Porque nós estamos chegando. Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A agricultura sustentável ou orgânica utiliza restos de plantas e animais como fertilizantes. Isso acarreta no melhoramento da estrutura do solo, aumentando o nível de nutrientes e controlando a erosão. Sem aditivos químicos, o alimento orgânico ganha mercado a cada ano, tornando-se uma categoria promissora para o agronegócio. Adote a agricultura orgânica e garanta a melhora na estrutura do seu solo, o controle de erosão das suas terras e um aumento na procura pelos seus produtos. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. BRDE é crédito. E crédito é o que se conquista ao apoiar sonhos, realizar projetos e garantir mais renda e emprego. BRDE é inovação que impulsiona novos negócios e faz o crescimento acontecer de forma sustentável. BRDE é desenvolvimento de cooperativas, do agro, municípios e empresas de todos os segmentos da região sul. BRDE 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. Você é produtor ou consultor técnico agrícola e quer concorrer em um título de grande expressão nacional? Então não perca tempo e faça agora mesmo a sua inscrição no renomado Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja, pelo Comitê Estratégico Soja Brasil. Acesse o endereço e garanta a sua participação na concorrida iniciativa, que tem como objetivo desafiar produtores e consultores a utilizarem práticas agrícolas que contribuam para uma produção sustentável, rentável, saudável e também sólida. 2005 foi o ano da virada para o ISANI. Eles decidiram largar o barracão de frango e abraçar de vez a cerola, cultura que começava a ganhar espaço na pequena Japurá, cidade de 9.573 habitantes, no noroeste do Paraná. Marcamos o gol da nossa vida, diz, escancarando o sorriso, Márcia dos Santos Zani. A transição, explica ela, se deu em razão da impossibilidade de expansão da avicultura. O antigo ganha-pão asfixiava pelos limites da pequena propriedade e pelo crescimento da área urbana de Japurá, cinturão cada vez mais próximo da porteira do sítio da família. Abraçamos a cerola, conta. A história de vida do ISANI é como um Japurá e a cada ano ganha mais personagens, o que garante à cidade o status informal de capital paranaense da cerola. Atualmente, de acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, 80 produtores se dedicam à pequena fruta avermelhada no município. Em 2020, produziram 1.900 toneladas, ou 51,6% das 3.681 toneladas produzidas pelo Paraná, comércio que movimentou 7 milhões e 500 mil.
Principal produtor de proteína animal do país, com destaque para as carnes de frango, porco, peixe, leite e ovos, o Paraná avança também no abate de cordeiro e gado de corte, com o apoio das linhas de crédito e programas fiscais do governo do estado. O novo projeto da Cooperaliança Carnes Nobres, iniciado oficialmente no último dia 6, prevê abater entre os diferentes animais 345 cabeças dia. O investimento total é de 83 milhões, com a geração de 219 empregos diretos. O secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, participou da inauguração da nova unidade industrial em Guarapuava, na região central do Paraná. A cerimônia integra as celebrações do aniversário de 70 anos do distrito de Entre Rios, onde está localizado o frigorífico. Gente, o médico veterinário Orlando Pessutti está no Paraná Rural. E você é nosso convidado. Preste atenção no que o Pessutão tem a nos falar. Olá, amigos, olá, amigas do programa Paraná Rural, amigo John Chamberg, aquele abraço a você. Olha, nós estamos, de certa forma, nos assustando com o preço dos produtos quando vamos ao supermercado. E tem se falado demais no alto preço que está sendo cobrado e sendo vendido a carne bovina, o alto preço do peixe, que são proteínas importantíssimas para a nossa alimentação. E é importante que a gente realmente saiba que isso está acontecendo. Por quê? Porque o mercado internacional de compra de carne bovina é um mercado que faz com que os preços internamente sejam aumentados. Mas a gente não pode também deixar de comer carne bovina por conta disso. A gente tem que fazer aí um ajuste, compra ao invés de 2 kg, compra 1 kg, compra meio quilo, compra 5 quilos e vai fazendo o gerenciamento, a administração do nosso dia a dia na busca de proteínas de origem animal, seja ela bovina, seja ela de peixe. Mas nós temos outras alternativas que na maioria das vezes são com preços mais acessíveis. Você pega, por exemplo, o frango. O frango sempre tem um preço bem abaixo do que custa a carne bovina. E nós podemos sim e devemos consumir o frango. Tem a carne suína, por exemplo, que é uma carne saborosíssima também e que tem também um preço muito menor do que, evidentemente, as carnes nobres da bovinocultura. Então, o que nós precisamos fazer? A gente tem que fazer o gerenciamento na ingestão, no consumo das proteínas de origem animal, olhando sempre os preços, né? E sabendo que nós vamos continuar consumindo carne de boi, carne de vaca, vamos continuar consumindo peixe, seja peixe dos nossos rios ou dos tanques cavados que temos por aí, ou peixes trazidos do mar. E vamos sempre ter a oportunidade também de consumir a carne de frango e a carne do suíno, que graças a Deus e para todos nós o Paraná é um dos maiores produtores do nosso estado, do nosso país e do mundo. Hoje todos sabem quanto é representativo a produção de frango no Paraná, a produção de suínos no Paraná. Da mesma forma que nós somos grandes produtores de leite, grandes produtores de ovos, que são proteínas de origem animal, nós temos também a nossa importância na produção do peixe, na produção da carne bovina e especialmente na produção da carne de frango e na produção da carne do suíno. Portanto, minha gente, vamos sim fazer o que for possível para que continuemos consumindo carne bovina, consumindo peixe. Mas sempre lembremos que temos à nossa disposição o frango e o suíno para que possamos suprir a nossa necessidade de proteína de origem animal. Um grande abraço a vocês, felicidades e vamos sempre em frente, sempre olhando o que o estado do Paraná tem feito pelo nosso país e pelo mundo na alimentação da humanidade. Esse estado é um exemplo. Eu sou testemunha disso, porque tenho 68 anos, morei na roça até os 18 anos, trabalhei na roça até
os 18 anos, depois me formei como médico veterinário e depois trabalhando na extensão rural, na Carpa Emater, Secretaria da Agricultura, trabalhando como deputado, como vice-governador, secretário da Agricultura e governador, a gente pôde conhecer esta realidade do Paraná, trabalhar para que cada dia fôssemos melhor na produção das proteínas de origem animal. A carne bovina, o peixe, o ovo, o leite, o frango e o suíno têm que estar sim à mesa de todos nós. Graças a Deus no Paraná são produzidos com higiene, com qualidade e com sanidade. E isso assegura que nós possamos consumir esses produtos com toda a tranquilidade. Um abraço a todos. A safra agrícola de 2022 deverá totalizar 277,1 milhões de toneladas. Um salto de 9,4% em relação ao resultado de 2021, o equivalente a 23,9 milhões de toneladas a mais. Se confirmado, será uma safra recorde. Os dados são do terceiro e último prognóstico da produção agrícola divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, em relação ao segundo prognóstico referente a novembro. A projeção para a produção agrícola de grãos 2022 foi ajustada, portanto, ligeiramente e deve apresentar uma queda de 0,3%, mas mesmo assim será um recorde nacional. O Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento divulgou o relatório mensal com as estimativas para a safra de grãos 2021-2022 no Paraná. Segundo o documento, o Estado poderá colher 22,54 milhões de toneladas na safra de verão, em uma área de 6,24 milhões de hectares. O volume representa uma produção de 3%, com relação à safra de verão 2020-2021. Principais culturas a campo neste primeiro período: a soja, o milho e o feijão sofreram impacto da estiagem que afetou as lavouras nos últimos meses e apresentaram respectivamente reduções de 12%, 13% e 10% na expectativa de produção em relação ao esperado no início do ciclo. Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir no desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. A produção de grãos no Brasil na safra 21-22, em fase inicial de colheita para algumas culturas, deve atingir 284,39 milhões de toneladas, um incremento de 12,5% ou 32 milhões de toneladas a mais, em comparação com o período anterior, 2020 e 2021. Os números fazem parte do quarto levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento CONAB,
divulgado nesta semana. E segundo a Conab, o destaque fica por conta da soja, com aumento de área de semeadura de 3,8%. A produção estimada é de 140,50 milhões de toneladas, mantendo o país como o maior produtor mundial da soja. O resultado é 2,3% maior ante 2020 e 2021, que foi de 137,32 milhões de toneladas. Do alto dos seus quase 80 anos, José Bueno é considerado uma lenda em Uraí, cidade de pouco mais de 11 mil habitantes no norte do Paraná. Uma história verídica e que transformou a vida da família há cerca de 30 anos, deu origem à fama que ele carrega com muito orgulho e faz questão de contar quem se dispõe a prosear com o veterano agricultor. Eu nasci em Uraí, comprei um terreno de 10 alqueires com a cara e a coragem e plantei 4 mil pés de abacate, mas não deu muito certo. Precisava vender 10 quilos da fruta para tomar uma cachaça, copo pequeno ainda por cima. Arranquei tudo e plantei manga, diz com riso solto. A mudança de cultura transformou a vida dos buenos de um modo que nunca mais faltou dinheiro para bebericar aquela pinguinha para abrir o apetite, nem para criar os filhos, um time com 3 homens e 3 mulheres. A manga me deu tudo. Cheguei a amanhecer na roça em cima de um trator para juntar um troquinho e cuidar da família, recorda. Com destaque na produção de grãos, como soja, cevada e trigo, e figurando entre os líderes nacionais no abate de porco e frango, os municípios de Guarapuava, Cascavel, Tibagi e Toledo estão entre as cidades mais ricas do agronegócio brasileiro. A informação foi divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com base na produção agrícola municipal, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A publicação leva em conta 2 classificações: o valor bruto da produção, VBP, das lavouras permanentes e temporárias, referente ao ano de 2020, e o Produto Interno Bruto, PIB, dos municípios em 2019. O VBP dessas 4 cidades somou quase 27,2 bilhões, um quinto da produção agropecuária estadual, que registrou um VBP de 128,3 bilhões em 2020. De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. O nosso consultor, o engenheiro agrônomo Paulo Furiati, tem agora, no Paraná Rural, mais informações. A nossa agricultura brasileira produz, de cada 3 empregos diretos e indiretos, 1 vem do agronegócio. O nosso PIB, o Produto Interno Bruto, no Brasil, tem 20% a 22% da contribuição da agricultura brasileira. O WRI, que é um Instituto de Meio Ambiente, já estudou, já fez cálculos, dizendo que o futuro da nossa agricultura é partir cada vez mais para uma agricultura e uma agropecuária sustentável. Nós temos aí cerca de 200 milhões de hectares em degradação. Estas terras precisam ser recuperadas e para isso há necessidade de investimentos. Investimentos da ordem de 25 bilhões de reais, que representa aí 10-12% do Plano Nacional da Safra, que podem ser financiados e que em 10 anos retorna todo o investimento feito e dá um resultado de quase 20 bilhões. O mundo lá fora está a exigir posições definitivas sobre a conservação do meio ambiente. E nós precisamos caminhar para a agricultura de sustentabilidade, saindo desse modelo e entrando no modelo tecnológico, porque as tecnologias já existem e estão sendo produzidas pelos órgãos como Embrapa e Iapar. Agora, uma coisa importante: nós somos taxados como destruidores, nós, agronegócio. Agora, a grande verdade é que é uma minoria absoluta que está a destruir florestas. Não são os nossos agricultores e agropecuaristas. A agropecuária brasileira é produzida por milhões de agricultores. Quantos desses estão a fazer alguma coisa contra o meio ambiente daquela forma como é posto lá fora? Mas há esta confusão. E o mundo comercial lá fora começa a taxar essas coisas, e aqui fica essa discussão
como se o agricultor fosse um destruidor do meio ambiente, o que não é verdade. É preciso algumas medidas. É preciso diminuir a degradação do solo. É preciso avançar por uma agricultura mais sustentável. Mas é preciso também ter um marketing exterior mostrando que quem destrói não é o nosso agricultor brasileiro, que é quem produz. É uma minoria de bandidos extrativistas que se aproveitam para retirar madeira ou para explorar alguma pecuária de expansão em áreas que não podem. Mas diante deste grande país e deste grande desenvolvimento que temos na agropecuária, não representam nada. E isso precisa ser dito claramente para o mundo lá fora. Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. BRDE é crédito. E crédito é o que se conquista ao apoiar sonhos, realizar projetos e garantir mais renda e emprego. BRDE é inovação que impulsiona novos negócios e faz o crescimento acontecer de forma sustentável. BRDE é desenvolvimento de cooperativas, do agro, municípios e empresas de todos os segmentos da região sul. BRDE 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar. Uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. Gente, essa matéria é do jornal Gazeta do Povo, o grande jornal do nosso Paraná. Quando pensamos em abelhas e produtos que chegam às prateleiras, a lista normalmente se resume a mel, cera, própolis e geleia real. No entanto, elas estão diretamente envolvidas no cultivo de diversos alimentos da maçã à soja, seja melhorando a produção ou como parte fundamental desse processo. 76% das plantas utilizadas para a produção de alimentos no Brasil é dependentemente da polinização realizada pelas abelhas. É isso mesmo. O dado é do primeiro relatório temático de polinização e produção de alimentos no Brasil, resultado de uma parceria entre a Rede Brasileira de Interações Planta Polinizador e também a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e também a lista de alimentos que dependem em maior ou menor grau do trabalho de polinização e inclui elementos importantíssimos para a balança comercial brasileira, como soja, café, feijão e laranja. O relatório estima que esse serviço ambiental realizado pela natureza e que favorece o ser humano, também chamado de serviço ecossistêmico, poupa aos agricultores de 43 bilhões de reais. Esse valor foi calculado a partir de quão depende a cultura e também do serviço de polinização e de quanto ela tem valor na balança comercial brasileira. Gente, estamos agora convocando a sua atenção. Você precisa ver, precisa entender
como as abelhas produzem o mel. O vídeo é da Bayer. Oi, gente! Oi, senhorita Favo de Mel! Bem-vindos à minha colmeia! Gostaria de um lanchinho? Sim, estou com uma fominha. Você deve saber o que é isso, né? O meu favorito, favo de mel. Isso! O favo de mel é feito de cera das abelhas que trabalham na colmeia. Elas usam essa cera para armazenar o mel. Sim, e como você já sabe, há também abelhas trabalhando do lado de fora da colmeia, procurando por néctar para fazer esse mel. Mel é um ótimo alimento para as abelhas por ter bastante açúcar, o que fornece a energia necessária para sobreviver durante o inverno. Estou curiosa. Como as abelhas fazem mel? A abelha operária voa de flor em flor buscando néctar. São as abelhas campeiras. Quando elas encontram, elas usam sua língua tubular como um canudinho para sugar o néctar para o estômago de mel, onde a mágica acontece. O estômago é cheio de enzimas que vão transformar o néctar na forma apropriada para formar mel. Isso é ciência. Enquanto essa reação ocorre, a abelha volta para sua colônia e entrega a mistura açucarada para suas amigas, as abelhas engenheiras, que começam a trabalhar. Quando prontas, elas enchem uma das células do favo com a mistura, mas isso ainda não é mel. A mistura colocada no favo é 70% água. Mel é grosso e melado, contendo apenas 19% de água. O processo para reduzir essa água é chamado evaporação. A água passa de líquida para gasosa. As abelhas operárias se reúnem e batem suas asas muito rapidamente, aumentando a temperatura da colmeia e evaporando a água da célula do favo. Então as abelhas selam o topo dessa célula com cera. O resultado é o doce e melado mel, que todos adoramos comer, especialmente as abelhas. Isso é incrível! Ainda mais incrível é que para produzir 2,2 kg de mel, as abelhas precisam coletar o néctar. Olha que impressionante! De 2 milhões de flores. Isso porque os humanos gostam muito de doce. Assim como vocês, nós vivemos por doce. O caminho repleto de curvas, com terra batida, daquelas bem avermelhadas, é a companhia diária do agricultor Luiz Carlos Shimada. Há anos, o trecho termina na pequena propriedade que ele administra em parceria com um amigo das antigas. Ali plantam hortaliças que ajudam a fazer a fama de Uraí, cidade vizinha a Cornélio Procópio, na região norte. Em tempos normais, com o clima a favor, Shimada costuma tirar da terra 120 caixas de 15 quilos de quiabo por semana. É um dos impulsionadores da cultura que fazem do município o maior produtor do Paraná. Foram 594 toneladas em 2020, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, ou 7,5% das 7,9 mil toneladas produzidas em todo o Paraná no ano passado. Um número para lá de robusto para uma cidade de cerca de 11 mil habitantes. Segundo a estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Vale do Alecrim, propriedade rural no município de Pinhão, na região centro-sul do Paraná, recebeu o certificado de livre da brucelose e tuberculose, duas doenças que atingem bovinos e que provocam grandes perdas, sobretudo em produtividade leiteira. O certificado da Unidade Regional de Sanidade Animal de Guarapuava foi entregue à produtora Angelita Freschi. Em 3 hectares, a família Freschi mantém 52 cabeças de vacas, das quais 33 lactantes, com o objetivo de produção de leite e manutenção da agroindústria de queijos. Segundo Angelita, as orientações técnicas dos servidores do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná foram fundamentais tanto para a melhoria na produção quanto para a conquista da certificação. Amigo e irmão, estamos encerrando o Paraná Rural de hoje, agradecendo a sua recepção, renovando o convite. No próximo sábado nós estaremos aqui promovendo, enaltecendo
e valorizando o agronegócio no nosso Paraná e também no nosso Brasil. Obrigado pela recepção e até sábado, porque Deus quer. Shalom, saúde a todos. A força do homem e da mulher no agronegócio. Isto é o Paraná Rural. Agricultura e pecuária. O nosso negócio. Agência Paranaense de Notícias.